Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus se encontra em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 12. Amém? Deixa eu só ver aqui o modo melhor aqui da claridade. Nós vamos ver aqui que um novo faraó chegou no Egito, onde ele não conhecia a história de José, né? Mas o povo hebreu estava lá, né? E quando ele se deparou com a quantidade de israelitas, ele ficou assustado. E ele disse para os egípcios, né? Dessa grande quantidade, que seria uma ameaça para eles, pois caso acontecesse das nações vizinhas vierem afrontar eles, lutar contra eles, o povo de Deus que está lutando do lado deles pudessem virar contra eles e lutar a favor de outros inimigos e assim poder escapar, né? Então, vamos ver aqui, falou assim, olha, precisamos tomar uma posição, precisamos fazer um plano para que a gente possa evitar muitos danos para o nosso reino, né? Porque se deixar dessa forma, esse povo, ele vai ficar cada vez mais numeroso. E o povo de Deus já tinha a promessa, né, de Abraão, que Deus falou para Abraão que o povo dele, a descendência dele, seria multiplicado, né? Então, não adiantava Faraó tentar impedir o crescimento do povo hebreu, porque já era promessa de Deus. Então, tudo que o faraó tentava contra o povo de Deus não dava certo, né? Porque eles estavam lutando contra uma promessa de Deus, contra a palavra de Deus. Então, esse plano que foi colocado em prática, né? Eles começaram a planejar. Só ficou no planejar, né? Porque não vingou, e por não ter vingado, a revolta deles foi tremenda, e eles queriam maltratar o povo de Deus porque os seus planos perversos não estavam sendo concluídos com o Êxodo, né? Então, o que acontece? Tinha que ter alguém liderando o povo hebreu, pois é. E foi nomeado ali, né, os capatazes para dirigir o trabalho do povo hebreu, né? Os israelitas. Então, eles construíram Pitom e Rameses, duas cidades que serviam de centro de armazenamento para Faraó, né? Então, eles trabalhavam para essas duas cidades, né? E aqui vem dizendo que, porém, quanto mais era oprimido, mais os israelitas se multiplicavam. Então, a opressão foi ordenada a oprimir mais ainda o povo de Deus. Mas eles se multiplicavam mais ainda, porque o efeito é o contrário, né? O efeito sempre vai ser o contrário contra aqueles que querem destruir os propósitos de Deus, querem empulhar os nossos poços, querem colocar rótulos em filho de Deus que não vai conseguir vingar, não vai conseguir prosperar. Então aqui tentaram fazer de tudo para os seus planos darem certo, mas só que o efeito foi o contrário, né? Eles se multiplicavam, eles se espalhavam. E mais preocupados os egípcios ficavam. Por que ficava? Porque eles sabiam que não estava lutando somente com esse povo, mas estava lutando com Deus. Então, lutar com Deus é perda de tempo, é canseira, né? É executar planos, é perder tempo e os planos serem frustrados. E com isso, eles tentavam, por ter dado errado, eles queriam tocar no povo de Deus, né? Eles ficavam oprimindo, batiam no povo de Deus, maltratavam, porque não estava dando certo os propósitos dele. Então eles começaram a agir dessa forma, com brutalidade, com crueldade. Eles faziam com que o povo de Deus viesse trabalhar forçado. Os egípcios o forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Então os serviços pesados era constante para esse povo, com mais crueldade, mais maldade. E quanto mais eles agiam assim, a ira de Deus estava se acendendo. E com isso, eles se alegravam pela maldade que eles executavam contra o povo hebreu, né? Então a vida deles se tornaram mais amarga ainda, porque eles não estavam bem, então eles estavam oprimidos.
né? Eles tinham que preparar a argamassa e produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Então, você vê que durante muito tempo eles ficaram debaixo de uma escravidão severa. Eles não tinham paz, mas ali eles já estavam invocando a Deus, o poder de Deus, e os ouvidos de Deus estavam atentos ao clamor do seu povo. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos, né, para nos ouvir, e a sua mão, ela está aberta para nos abençoar. Então o povo aqui estava clamando, o gemido desse povo subiu para o céu, né? Deus não se fez indiferença para esse caso, para essa humilhação, para essa dor, esse sofrimento. No entanto, ele vai enviar, né, Moisés para ajudar esse povo a sair dessa escravidão, né? E aqui o faraó, o rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras. Então, já que essa estratégia do faraó deu errado, eles começaram a bolar, olha só, eu já tenho um novo plano para que venhamos executar. Eu vou dar ordem às parteiras, né, Cifra e Poá, né, e ele falou assim para elas, olha só, preste atenção. Quando vocês for ajudar as hebreias da luz, o faraó deu ordem para elas. Preste atenção durante o parto, hein? Porque vocês vão ter que fazer esse trabalho para mim. Se for menino, vocês vão matar o menino, esse bebê. Porém, se for menina, vocês vão deixar que viva. Então, essa parteira estava sendo convocada por Faraó a executar a vontade dele. Mas só que elas temiam a Deus e ela não compactou com injustiça. E era para elas terem morrido por não ter executado o que Faraó pediu. Mas Deus guardou e livrou ela, né? E aqui vem dizendo assim, elas não obedeceram, né? Então deixaram viver. Quando chegou o ouvido de Faraó, né? Ele mandou chamar, vem cá, Cifra e Puá, o que aconteceu? Não deu ordem para vocês? Para matar todo menino homem que nascesse e menina deixasse viver? Eu quero uma explicação de vocês. O porquê você não executou uma ordem minha? E elas falaram, olha só, sabe por quê, Faraó? Porque as mulheres hebreias, elas são mais viçosas, elas são mais vigorosas, elas dão à luz com tanta rapidez que quando nós vamos chegar lá para ajudá-la, a criança já nasceu, né? Então não dá tempo. Quando a gente já está a caminho, a criança já nasceu, porque elas são vigorosas. Elas dão à luz com muita rapidez e eu não consegui executar o seu plano. Deus foi bondosa com as parteiras, porque livrou elas da morte porque elas não executou uma injustiça, ela não compactuou com a maldade, com a crueldade. E Deus guardou essas duas mulheres de fazerem injustiça com as suas próprias mãos, né? De tirar a vida, porque só quem pode tirar a vida é Deus, não a pessoa. Então ela não obedeceu e ela teve livramento de Deus de não serem executadas, né? E com isso, os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornavam cada vez mais fortes. Então, olhando para o Egito, vocês todos podiam contemplar da numerosas quantidades ali de israelitas. Então, a insatisfação dos egípcios era grande de ter que olhar cada vez mais crescendo, se multiplicando, e ele já não sabia mais o que fazer, porque todos os planos, todas as estratégias começaram a cair de água abaixo, não deram certo. A revolta, a raiva se manifestava com mais crueldade. E o povo sentia essa crueldade, mais ainda. Então, para você ver que sob pressão eles trabalhavam, né? Então, é dessa forma. O inimigo não consegue nos atingir, ele não consegue tocar em nós. Ele vai agir de outra forma, ele vai agir atuando no emocional, ele vai querer nos neutralizar, usar as falácias, pois é, né? Porque a Bíblia diz que eu serei para ela como uma muralha de fogo ao redor. Há uma muralha de fogo ao nosso redor, para nos guardar, nos proteger. Com isso, o mal não pode nos tocar, porque na habitação forte de Deus nós estamos. E nenhum mal há de nos suceder, e praga alguma chegará à nossa tenda, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidas. Somente com os nossos olhos
olharemos e veremos a recompensa do Senhor. Ué, o sol não nos molestará de dia e nem a lua de noite. Então, protegidos estamos debaixo dessa cobertura espiritual e o mal não pode nos tocar. Ou seja, não toca naqueles que estão habitando na habitação de Deus, aqueles que são justos, aqueles que não estão sujos, né? Porque se a brecha tiver, o inimigo vai encontrar. O inimigo vai encontrar e vai permanecer, vai envergonhar. Mas o que eu quero dizer para vocês, que Deus cuida de cada um de nós. Deus já estava a observar, já estava se atentando para o que estava ocorrendo no Egito. Nada estava nu patente aos olhos de Deus. Tudo já estava sendo conhecida perante Deus através da oração do povo de Deus, né? E Deus tinha planos. Ele sabia quem ia enviar, a hora que ia tirar, a hora que iria eliminar aqueles opressores do povo de Deus. Então, todo o cronograma, todos os detalhes já estava ali para Deus executar. E ele pensou em tudo, né? Assim como o povo de Deus tinha a hora certa para festejar, para sair, para viver o novo de Deus, os inimigos também tinham a data e a hora para sair, para serem destruídos, né? Pela sua desobediência. Pois é, porque eles correram, se eles tinham pressa para se destruírem. Então, foi a destruição deles que eles provocaram, que fez com que, naquele momento, eles viessem ser eliminados, né? Porque não queria parar de tocar no povo de Deus, de querer ir atrás do povo de Deus. O resultado foi ele sendo afogado lá no Mar Vermelho. Então, o que acontece aqui? Então o faraó deu o seguinte ordem a todo o seu povo: lance no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixa a menina viver. Então já foi para o terceiro, né? Para a terceira aqui maldade, né? Ele ordenou, né? Que todo o seu povo viesse avistar um recém-nascido menino, viesse jogar no rio. Então esse decreto já estava ocorrendo, né? Imagina o desespero das mães que davam à luz a um filho, né? De ver os seus filhos sendo eliminados naquele rio. Então, Deus já tinha preparado um plano para resgate do seu povo, mas ainda não havia nascido, porque Moisés, ele nasce em tempos difíceis, onde já havia uma lei, um decreto de morte, e Deus guardou, Deus livrou, Deus sustentou a Joquebede para que ela pudesse ter o seu filho, e assim ninguém conseguiu pegar ele. Deus cuidou, deu sabedoria a ela, e no momento certo ela tem que largar para os propósitos de Deus serem concluídos, né? Então nós estamos vendo aqui que todo mal que tenta contra os filhos de Deus não prospera. Por quê? Porque quem luta contra nós está lutando contra Deus. Então aqui você vê que quem tinha poder e domínio, que tinha a capacidade, a autoridade, eram os egípcios, né? Mas só que Deus estava com a mão deles cuidando do povo hebreu, né? Ou seja, nós estamos debaixo dessa proteção, não há principado, não há potestade, não há nada que possa destruir, impedir os propósitos de Deus na nossa vida, porque Deus está sobre a nossa vida, a promessa de Deus sobre a nossa vida, e é no tempo certo que viveremos. O povo tinha o tempo certo e a hora certa de viver o novo de Deus, de deixar para trás a escravidão, aquilo que oprimia, que escravizava, né? Mas o que eu quero te mostrar é que todos os planos do inimigo deram errado. Por quê? Porque quem tem promessa de Deus não morre não, né? Quem tem promessa de Deus vive para ver sendo realizado o que Deus prometeu, né? E aqui todos os planos foram de água abaixo. Então você vê que o inimigo tinha poder, tinha todas as condições de vencer, de fazer esse povo derrotado, de fazer esse povo todo ser eliminado, mas só que a mão de Deus estava sobre a vida deles. E assim acontece na minha e na sua vida, que temos propósito de Deus,
que hoje não pertencemos mais a esse mundo, mas pertencemos ao nosso Deus. E com isso, nós não somos daqui de baixo, estamos aguardando de cima vir buscar a nós para com Ele morar. É verdade. Então, cada um de nós estamos vivenciando esses dias difíceis, esses dias de adversidade, ao qual o inimigo tem planejado, tem arquitetado, acha que está liderando, e com isso, os filhos de Deus têm deixado com que o inimigo o abale, o oprima, né? Mas o que eu quero te dizer é que se você fizer presente sua oração perante ao Senhor, pode ter a certeza que você não vai sentir com medo, inseguro. Você fazendo-se presente a Deus, buscando a sua intimidade com Deus, guardando a palavra de Deus no seu coração, você vai se sentir confiante, porque quem entrega para Deus a sua batalha, ela permanece segura, confiante, perseverante. Ela não vai agora viver por vista, ela vai viver a fé, ela vai crer no poder de Deus, ela vai crer que batalha entregue para a mão de Deus vai ser uma batalha concluída com êxito, porque Deus nunca entra numa batalha para fazer os seus filhos perderem. Então, o inimigo tem falácia, o inimigo ele vem com as palavras dele ameaçadora, ele vem dando um grito de derrota. Mas se você assumir o seu direito de filho de Deus, você vai entender que tem o poder e a autoridade é você. E o inimigo vai ter que se sujeitar às suas palavras. Pois é, sujeitar-vos, pois, a Deus. Resistir o mal, ele fugirá de vós. Você está se sujeitando a Deus. Você vai repreender o mal e vai cair por terra no nome de Jesus. Então, não pode deixar com que a situação envolva você. Mesmo no dia de adversidade, o inimigo pensa que está prevalecendo. Mas você está por cima, porque você lidera no mundo espiritual. Você não pode aceitar, de maneira nenhuma, o mal prevaleça. No mundo espiritual, se você estiver forte, você jamais vai concordar, vai aceitar estar por baixo do mundo espiritual, vendo o inimigo liderando. Não vai aceitar, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. É verdade. O inimigo não pode fazer você de tapete, fazer você de escravo de novo, te dominando e fazendo você viver como a onda do mar, né? Um dia está de uma forma, outro dia está de outra. Não, tem que ser constante. Você está se alimentando com alimento sólido, você está se alimentando espiritualmente, então você está dando de comer o seu espírito. E assim você, diante da adversidade, você vai manifestar a fé e a confiança, a certeza de que Deus está do seu lado. Então, diante do impossível, dos dias difíceis, você já está vendo com os olhos da fé que a vitória já é sua, que Deus já pelejou, que o mal já caiu por terra, que o resgate está chegando, porque quem se dobra para Deus, quem se curva perante a Ele, sabe que a resposta virá, que a intervenção divina chega, o que adivinha vai vir, não vai tardar, porque as bênçãos do Senhor alcançam os filhos obedientes que estão em um só Espírito com Ele, no nome de Jesus. Amém? Todos os planos do inimigo dão errado. Dão errado porque não tem fundamento. Mas os filhos de Deus, os planos dos filhos de Deus têm fundamento. É real, verdadeiro, é digno de confiança as promessas do Senhor para a nossa vida. Então, tudo que tem fundamento, tudo que é verdadeiro, é o que permanece. É verdade. Então, hoje, nós buscamos o que é real, o que é verdadeiro. Buscamos a vida eterna, algo que é permanente. Nós não buscamos o que não é permanente, né? Porque os prazeres desse mundo, a vontade desse mundo, né? A morte, né? Ela não tem fundamento, mas as coisas de Deus têm fundamento, né? Então, o que eu quero dizer para você é que os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. Deus já tinha planos, tinha muito tempo de resgate para esse povo. Até quando José estava no Egito, porque ele falou, quando eu morrer, que vocês egípcios, vocês vão ser resgatados, vocês levam meus ossos com vocês para ser colocado em outro lugar. Então, quando Moisés ele sai do Egito, resgatando o povo de Deus, ele leva consigo os ossos de José, né? Então, Deus já tinha falado com José desse resgate. Então, já era a promessa de Deus de tirá-los de lá, né? E eu poderia estar até
falando um pouco, adiantando mais outras coisas, mas eu quero ficar por aqui, que outros decretos foi arrumado, mas nenhum decreto serve para o Filho de Deus. Nenhum decreto injusto, perverso, vai prevalecer contra os filhos de Deus, porque contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Não existe encantamento, essa é a verdade. Amém, queridos? Eu não vou me estender muito, mas eu quero te dizer que dos altos céus Deus tem contemplado cada um de nós. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que buscar o Senhor será ouvido, será atendido. Ué, não importa o grau de dificuldade, o impossível que seja, Deus vai chegar. Deus vai trazer a solução. Porque Ele é o mesmo Deus que operou ontem, que operou aqui, tirando o povo de Deus do Egito, é o mesmo que está presente aqui hoje, falando ao seu coração e também está trazendo resgate para você. Está te trazendo para a liberdade. Não foi para a liberdade que Cristo nos libertou? E por que não está vivendo essa liberdade? Porque está vivendo ainda debaixo de uma opressão, ao qual não assumiu o direito para sair dela. Mas quando você assume, você sai dela, você se liberta dela, para viver tudo aquilo que Deus prometeu, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas desde já eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe grandiosamente. E já acabei de postar o vídeo de ontem, versículo do dia. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.